Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foco Saúde Podcast, um podcast voltado totalmente para a promoção da saúde e a saúde no seu mais amplo sentido. E hoje nós iremos conversar a respeito de sorriso. Como anda seu sorriso? Você está sorrindo para as pessoas? Sim ou não? Quero aproveitar agora para agradecer os nossos patrocinadores, né? Consulte 3Rios Odontologia, Instituto Longevitar, Clínica Center Med, Fernanda Leal Esteticista, Criando Fofuras, Rico Som Insufilme e LCE Audiovisual. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nesse quarto episódio, porque eu tô com duas pessoas aqui muito especiais. Elas têm história na minha vida, tem história na vida da minha mãe, e assim, eu tô falando duas porque a princípio viria só uma, só que a gente ganhou de bônus aqui a presença da outra também. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, doutora Virgínia Almeida e doutora Cássia Santos. Sejam muito bem-vindas ao podcast Foco Saúde. Obrigada, Leandro. Então, olha só. Vamos começar se apresentando, né? Doutora Virgínia, fala pra gente como é que é essa sua história, como é que você foi parar na área de odontologia? É uma longa história. Eu não tinha ninguém, né, na área da saúde, na minha família. Não. Cresci numa padaria, então cresci fazendo bolos, comendo coisas muito gostosas. Tô falando aqui pro nutricionista, né? Isso. Mas eu decidi não viver isso, né? Não seguir os passos, né? Do comércio. Queria ter uma carreira profissional, né? Diferente, né? E eu caí na odontologia de paraquedas. Nunca foi um sonho. Muita gente às vezes sonha, né? Com medicina, odontologia, nutrição. Sim. Mas eu não tinha um sonho, assim. Caí na odontologia e me identifiquei. Né? Eu acho que eu já falei com a Cássia uma vez. Eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. E quando eu entrei na odontologia, no meu primeiro período, que foi o período de anatomia dental, a gente esculpia dentinhos. E ali eu me identifiquei. Falei, é aqui que eu quero ficar. Poxa, que bacana. E aí fui, né? Foi passando os períodos. E fui só fui me identificando mesmo naquilo. E não vem ao caso, mas como eu cheguei em 3Rios, né? Assim, não ao nosso podcast hoje. Mas eu conheci meu esposo na faculdade. E aí, nisso, eu vim pra cá, por coincidência. Cássia era dentista. Mãe do meu marido. Legal. E o mundo é muito pequeno, né? E ainda... estudando na faculdade, já comecei a estagiar com ela, aprender muito com ela, né? Então ali, não só na parte clínica ajudando, mas também na parte de lidar com pessoas. Eu era muito tímida, eu não conseguia nem falar muito com as pessoas, né? Então isso tudo me ajudou, essa experiência antes de formar, já na clínica com ela, isso me ajudou muito. Nossa, isso sim. A socializar mesmo, a conversar em público. Então, isso foi me ajudando muito. Quando a gente faz um estágio num lugar assim, né? A gente consegue ter conexão com as Isso pessoas, aí. Melhor ainda. E eu acho que isso foi um diferencial para mim. Porque quando eu formei, eu já sabia um pouco lidar, né? Com receber um paciente, falar com ele, né? Coisas que eu notei que muitos amigos meus... eles tinham dificuldades, né? Até mesmo dentro da clínica, né? Dentro da faculdade mesmo, eu notava que eu já estava um pouco à frente nisso. Eles recebiam pacientes e ficavam meio inseguros. Então, tudo isso já me ajudou até dentro da faculdade, quem dirá depois, né? Nossa, e que foi bacana. Um pouco da minha história aí dentro da odontologia. Tá, então vamos agora passar para a doutora Cássia. Como foi sua história na odontologia? Conta pra gente, doutora. Então, primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Leandro, por ter aceito, né? Eu estar aqui, né? Nossa, prazer. Cair de paraquedas, né? Na verdade, você já havia me convidado, Sim. Mas a minha agenda estava meio enrolada. Hoje eu tive um tempinho e eu vim acompanhando aqui a Virgínia. E assim, é complicado a gente conseguir a agenda, né? A gente da saúde é complicado conseguir a agenda para fazer as coisas, né? Então, certeza. assim, ótimo que você esteja aqui também com a gente. Obrigada.
Qual foi a pergunta? A sua história. Conta pra gente a sua história. Nossa, a minha história é muito... Eu me identifico muito com a história dos meus pacientes. História de sofrimento, de tristeza por não poder sorrir. É isso que sempre marcou, né, a minha vida. Adolescente, eu tinha muita vergonha, eu não gostava muito dos meus dentes, eram desalinhados, muito manchados, né? E eu não sorria, simplesmente eu não sorria. Mas eu tinha um pavor de dentista, assim, absurdo. Quando eu marcava, né, consulta, né, com dentista para fazer obturações, enfim, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia viver. Eu só pensava naquela consulta e no sofrimento que aquilo ia me causar. Porque a odontologia, né, há um tempo atrás, era uma odontologia muito diferente de hoje. Sim. Hoje a nossa preocupação é muito grande em não deixar o paciente sentir dor. Então hoje nós temos um protocolo assim que a gente aplica de forma muito intensa, com uma preocupação muito grande para o paciente entrar feliz e sair mais feliz ainda. Com bem-estar, né? Exatamente, por ter conquistado o sorriso dos sonhos dele, mas sem dor. Esse é o nosso foco. Então, assim, quando a gente fala, vou ao dentista, né? A primeira situação é o barulhinho daquele motorzinho. Gente do céu. E puxando para minha área agora, a área de nutrição, a gente sabe que se a pessoa não tiver os dentes tudo direitinho, isso compromete demais a digestão, né? E a gente vê que muitas pessoas correm do dentista exatamente por causa hoje mudou muito, né? Mas antigamente não tinha esse cuidado do paciente ter aquele bem-estar. Vamos lá, vou dar uns exemplos meus, né? Fui no dentista, o dentista passou a xilocaína antes de aplicar a anestesia, né? Hoje isso já traz um conforto maior para os pacientes, né? E a gente conversando isso, abrindo isso para as pessoas que estão assistindo a gente, com certeza vão ter assim eles não vão ficar tão bloqueados de irem ao dentista, de saberem, poxa, peraí, o dentista pode passar uma xilocaína aqui, eu não senti aquela agulhada, aquela espetada, né? E tem técnicas também, né? Até na hora de aplicar. Exatamente como ela falou. Inserir, né, de fato, a agulha, que é o que mais teme, né, as pessoas. Existem técnicas também que deixam quase que imperceptível aquela sensação. Sim. De... É verdade, já aconteceu isso comigo, de tipo assim, mas já aplicou? Já, exatamente. Então, a pessoa nem percebe. Em relação a esse lado, né, da nutrição, o que nós normalmente nos preocupamos, além da estética, e o nosso paciente precisa muito disso, nós nos preocupamos também em dar uma condição mastigatória para ele. A falta dos dentes, né? É a nossa maior realidade lá na clínica. Quando o paciente está lá com uma dentadura, eficiência mastigatória muito pequena. Quando nós instalamos uma prótese protocolo, por exemplo, que é o nosso trabalho do dia a dia, é o nosso foco, nós conseguimos, né, fazer com que ele recupere a eficiência mastigatória, a função mastigatória em torno de 80%. Isso é muito bom e reflete no seu trabalho. Reflete na nutrição, né? Exatamente. A gente vê situações assim, nós vamos entrar mais a fundo na questão das próteses, mas a gente vê situações assim, idosos, né, que faltam dentes e têm a maior dificuldade para poder se alimentar. Às vezes, eu vendo isso no consultório, às vezes a pessoa fica assim, não vou nem comer. Tipo assim, não consegue mastigar uma carne, né? O alimento, se ele tiver um pouquinho mais duro, não tiver tão cozidinho, não consegue mastigar. E isso vai refletir na saúde, vai refletir. Exatamente. Com certeza. Vocês duas atendem na mesma clínica. Sim. Eu já posso falar porque eu sou paciente. Né? Então, assim, vocês atendem na mesma clínica. E eu queria que... Ô, Júnior, coloca pra gente aí o vídeo da clínica. Pra gente mostrar um pouquinho, né, de como é. A doutora Virgínia, ela trabalha comigo. Nós fazemos juntos as cirurgias de colocação dos implantes. Ela faz a parte de prótese
protocolo sobre implante, né? Junto com o doutor Rian. E, além disso, ela trabalha com facetas. Facetas também. Nós vamos falar isso aí. Exatamente, né? Coloca pra gente, ô Júnior. É o vídeo da clínica. Isso aí. Então, a nossa clínica, né, hoje, aqui em Três Rios, é ali na Beira Rio, né? Essa é a nossa sala de espera, né? A recepção. Pode falar, Cássia. Você é Sim, mais? Não, pode seguir. E vai mostrar, né, um pouquinho do dia a dia, né? Que são... a gente recebe os pacientes numa sala de planejamento, onde a gente planeja, né, os implantes, a prótese protocolo, ou então as lentes em resina. Um pouquinho dos atendimentos também, né? Que realizamos ali. Nós temos 3 salas de atendimentos. E... Esse é o Dr. Rian? Esse é o Dr. Rian. Lá, a doutora Cássia levando o paciente, né? Que foi pela primeira vez conhecer a equipe, né? Sempre com muito carinho. Assim, como eu sou paciente, eu sei que lá a clínica é um lugar muito bonito, né? O paciente se sente bem em estar ali. Isso, quando a gente fala de promoção de saúde e a saúde no mais amplo sentido, né? A gente vê o cuidado que... Gente, os profissionais que eu estou trazendo aqui são profissionais que eu selecionei muito bem para poder trazer. E que conseguem alcançar essa visão de que saúde, ela tem que ser no seu mais amplo sentido mesmo. A gente teve aqui o Dr. Humberto Portela, que é do Instituto Longevitar. Nós tivemos aqui a doutora Maria Fernanda Pedrosa, dermatologista, que é da Clínica Pedrosa. Tivemos aqui também a doutora Vanessa, psicóloga, e todos estão voltados para essa questão de promover para os pacientes essa questão da saúde no seu mais amplo sentido. Isso envolve o bem-estar do paciente quando chega na clínica. E eu vejo isso agora também com vocês aqui, né? A clínica é um local muito agradável. Gente, eu tenho uma história com as duas pelo seguinte. A minha história com elas começou com uma pessoa que eu amo demais, de paixão. Coloca pra mim aí, fazendo favor, a foto da Dona Nilza aí. E volta mais uma. Essa daí. Dona Nilza, minha mãe. Eu fui conhecer a doutora Virgínia e a doutora Cássia através da minha mãe. Aí você fala assim, poxa, mas através da sua mãe, Leandro? Sim. Doutora Cássia, doutora Virgínia, conta aí o que aconteceu com a Dona Nilza. Por favor. Então, o caso dela foi a colocação dos implantes e a adaptação de uma prótese protocolo que, olha, que sorriso que a Nilza tem hoje, né? Eu acho que ela está muito satisfeita, né? Sim, demais. E ela já está se preparando para fazer os implantes na parte de baixo. Vamos entrar então na questão da minha mãe, né? Ela usava dentadura. Isso. Como é que a gente fala? Uma prótese móvel, né? Uma prótese móvel. E essa prótese móvel, ela tapa o céu da boca. Isso aí. Né? E a prótese... Protocolo, a prótese fixa. Não tem céu da boca. Não atrapalha, né? Não tem aqui não impede... De sentir o sabor dos alimentos. Isso aí, exatamente. Na verdade, o sabor, ele vem das papilas gustativas que estão na língua. Sim. Mas a gente sabe e vê isso na prática, que as pessoas relatam que a presença do céu da boca das dentaduras e próteses móveis, de modo geral, atrapalha muito o sabor. A sensação do paladar muda. E essa questão da sensação do paladar mudar interfere nas questões nutricionais. Com certeza. Né? Como é que você vai ter prazer em comer se tem lá aquele céu da boca que, né, tampa tudo, Sim. né? Não só isso, né? O desconforto de uma prótese móvel também, de poder, né? A insegurança, né? Trazer uma insegurança por ela não ser, né? Como já diz o nome, ela é móvel, ela pode balançar, pode causar algum constrangimento durante uma refeição, num jantar, num restaurante. Ela, né, ficar ali trazendo um desconforto. Sim. Não durante só uma conversa, né? Isso aí. Vocês vão ver aí um vídeo da paciente, né, que fala que ela tinha uma vergonha muito grande,
Porque ela nas paradas de ônibus, né, das viagens que ela fazia, ela tinha que entrar no toalete, na frente de todo mundo, para remover a prótese e fazer higiene. Isso a incomodava demais. Sim. Agora, com a prótese protocolo, que é fixa, não precisa tirar. Você higieniza normal, como se fossem seus dentes. Tá? Passa o fio dental como se fossem os dentes também, logicamente com uma diferença, mas já não tem mais esse constrangimento de ter que remover para higienizar, né? Além do alimento, que não entra, você não tem a sensação de que ele está entrando ali, né? Como é a dentadura. Entendi. E assim, a gente pode pensar assim, num paciente que não era o caso da minha mãe, ela já estava com a dentadura, mas e se eu pensar num paciente que tem muita falta de dentes também? A prótese protocolo, ela pode ser utilizada? Sim, porque normalmente, Leandro, assim, os pacientes que normalmente nos procuram, a grande maioria tem gengivite. Inflamação na gengiva. Exatamente. E essa inflamação mais avançada causa periodontite, que é uma doença periodontal. Isso é muito. De 9 pacientes, de 10 que nos procuram, 9 têm esse quadro. E normalmente essa situação destrói a parte óssea e a pessoa já não pode ficar mais com aqueles dentes. Eles entram em mobilidade, cria ali uma área de infecção, o número de bactérias na boca aumenta muito, né? E essa bactéria vai circulando pelo corpo, podendo causar um problema grave numa válvula, né? E algum órgão importante. Então, os pacientes que nos procuram têm essa situação de modo geral. E eles não podem, a gente não pode manter esses dentes doentes ali na posição, né, na arcada. Então, a gente tem que removê-los. De um modo geral, é isso. Sim. As pessoas que estão ouvindo, elas têm a oportunidade de ter, assim, um esclarecimento, né, muito grande, informações, assim, preciosas. Igual as pessoas... Eu penso assim, doutora Cássia, que as pessoas precisam se preocupar mais com a sua saúde em geral, né? Inclusive a saúde bucal. Com certeza. Né? Inclusive a saúde bucal. Coloca um vídeo. Essa que é a prótese Isso protocolo, aí. Né? Se quiser colocar, a gente ilustra aqui, né? Para quem está assistindo. Ótimo. Olha lá. Fala aí, Cássia. Então, você pode mostrar ali, Virgínia. Lá em cima são os implantes. A gente fixa, né? 4 implantes, dependendo da técnica, outras às vezes a gente usa mais. E com os implantes, então, são essas os 4 pininhos, né? Os parafusos, né? E aí a gente adapta, né? Fixa uma prótese sem o céu da boca nesses implantes. Entendi. Né? Então é como se fosse isso aqui, né? Isso. A prótese. Isso aí. Tá. Isso. É só mesmo os dentes alinhados em curva. Livre de céu da boca. Ótimo. Coloca pra gente, Júnior, a paciente, o relato da paciente. Essa estava muito feliz, né? Nossa, ela... Qual o nome dela? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Hoje eu tô feliz da vida, porque eu terminei meu tratamento aqui com a doutora Cássia. Levantou meu autoestima, que estava lá embaixo. Eu saía com as minhas amigas, não tinha ânimo, porque eu ficava com vergonha de fazer minha limpeza dentária, entendeu? Agora não, agora eu posso sorrir, conversar. O que você usava, Cida? Você tinha uma prótese móvel? Eu tinha uma prótese móvel. Explica pro povo o que você... eu tinha uma prótese móvel. E tirar isso na frente dos outros é muito ruim, né? Isso. Até que um dia eu estava vendo no Facebook e vi uma propaganda da doutora Cássia. Não pensei 2 vezes. Vim no consultório dela, fui muito bem atendida. Ela só me fez rir de tanta felicidade. No dia que eu coloquei, nossa senhora. Você colocou a definitiva, né? A definitiva, foi o meu presente. E ela é fixa, né? E ela é fixa, isso. Como é que agora você faz a higiene? Antes você tinha que tirar a sua prótese. Antes eu tinha que tirar, agora eu não preciso tirar mais. É como se eu tivesse com meus dentes que eu nasci. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Nossa, eu aconselho todo mundo vir aqui. Conhecer a doutora Cássia, vai sair feliz da vida, como eu tô hoje. Tá bom, doutora Cássia? Obrigada, querida. Comentado com vocês
eu percebi, eu vi um vídeo do Renato Cariani e ele quis dar de presente para a funcionária dele. E assim, foi uma felicidade só, né? O que vocês podem falar pra gente, para as pessoas que estão ouvindo a gente, a respeito dessa questão do sorriso, da autoestima? O que vocês percebem nos seus pacientes em geral a respeito dessa questão? Primeiro, a respeito da prótese protocolo. O que vocês percebem? Posso falar? Pode. Então, eu percebo, né? Nós percebemos, porque isso é uma coisa que a gente vive todo dia, né? Uhum. As pessoas, elas chegam muito desacreditadas, né, Cássia? Muito tristes, né? Uhum. Porque às vezes se deixou de lado por muitos anos, às vezes por cuidar dos filhos, por cuidar do lar, e acabou se deixando, né? Uhum. E aí vem com aquela autoestima, né, lá embaixo, né? E insegura, triste. Eu vou falar assim, mais no feminino, porque eu acho que é a maioria do que a gente recebe, né? Exatamente. As mulheres, né? Uhum. E quando a gente faz essa transformação, eu acho que a gente também fica a gente fica feliz por poder fazer parte disso, né? E ver depois aí eu percebo, né, que normalmente eu atendo os pacientes que vêm para os retornos, né, para fazer as manutenções, as limpezas, e eu vejo que elas vêm às vezes maquiadas, começou com batom, muda, a autoestima vai lá em cima, né, às vezes o modo de vestir. Tem uma paciente nossa, eu posso falar o nome porque ela já autorizou vídeos e tudo mais, a tia Cida, que ela é uma professora muito conhecida aqui em Três Rios. Gente, mas a Cida, ela hoje é outra pessoa. Ela é uma paciente que eu posso falar que usa batom, o modo de vestir dela mudou, ela mudou o cabelo, né? Ela rejuvenesceu mesmo. Ela foi uma transformação na vida dela. Se a gente pegar o que a OMS define de saúde, é isso aí, gente. É isso. Se a gente pega o que a OMS define de questão de saúde, é o que nós estamos fazendo. Gente, como eu tenho falado nos outros podcasts, né? Quando a gente encontra o profissional certo pra gente, as coisas mudam, as coisas melhoram, né? A gente percebe a felicidade de vocês sem falarem da profissão de vocês, do trabalho que vocês realizam. Como você acabou de falar agora, doutora Virgínia, de uma paciente, né? Ontem eu fui atender um paciente e quando ele chegou para mim, assim, ele chegou com um resultado muito significativo. E assim, pra gente é uma alegria quando a gente consegue passar isso quando a gente consegue ver os resultados dos nossos pacientes. Pra gente é uma alegria. As pessoas que eu tenho convidado para cá, para aqui pro podcast, a gente percebe que tem uma vocação. Não é simplesmente, eu vou fazer odontologia para ganhar dinheiro. Eu vou fazer medicina para ganhar dinheiro. Eu vou fazer nutrição para ganhar... consequência, né? E assim, é consequência até de como nós tratamos os nossos pacientes. Os nossos pacientes, a gente lida bem com eles, a gente trata bem eles. A questão da fidelização do paciente venha nisso. Isso aí. O nosso cuidado, o carinho, a atenção que a gente tem com eles. Essa alegria, né? Isso, exatamente. Você vê que a gente entra, Leandro, 7 horas, 8 horas da manhã, a gente vai sair 9 feliz. Sim. Feliz. E olha só, vou contar aqui, gente, para vocês. Um sábado à noite, eu recebo uma ligação. Leandro, eu queria marcar uma consulta contigo. Sábado à noite. E eu já sabendo da correria das duas profissionais aí, eu compreendi a situação. Leandro, pode ser amanhã, domingo. Não tem como, não consigo outro horário. Pra gente não tem tempo ruim, né? A gente não tem tempo ruim. E aí a doutora Cássia, eu quero uma consulta contigo. E eu fui lá atender ela. Então, assim, a gente compreende, às vezes as pessoas pensam assim, o profissional de saúde, ele é muito sério e tal. A gente tem até alguns que são assim, né? Mas tem aquele profissional de saúde que ele tá muito voltado
para a humanização, né? De saber, de perceber, né? O paciente chega para a gente já tem um olhar de falar assim, poxa, ele não tá legal hoje, tá triste. Às vezes o paciente chega para uma consulta, antes da consulta, às vezes já bate ali uma terapia, a gente conversa. Sim. Às vezes um abraço, né? Não sei se foi essa semana ou na outra, atendi uma paciente, ela é muito triste, digamos assim, por momentos que ela já viveu na vida. Sim. E ela é uma pessoa assim. Então ela chega lá no consultório, a gente abraça, a gente conversa. E aí ela já sai dali até melhor, sabe? Então não é só tratar de dente, só tratar, né, de transformar o sorriso. Na verdade é tratar de gente. De gente. Não é de dente. É isso aí. Então assim, a gente... eu fico assim muito feliz, né, de ter na minha trajetória encontrado pessoas assim, né, que realmente amam o que fazem, que têm um olhar com muito carinho para os seus pacientes, né. Voltando a falar de prótese protocolo, fala uma coisa pra gente. Vocês já responderam lá no início, né, quando eu falei a respeito de o motorzinho que faz barulho, isso traz certo nervosismo e tal. Vocês já falaram a respeito do bem-estar para os pacientes. Conta para mim um pouco, porque eu não passei por isso, né? E conta pra gente um pouco para que as pessoas venham perceber quanto é tranquilo, vamos colocar assim, um procedimento cirúrgico. Isso, nossa preocupação é esse lado humano, né? Nós estamos tratando de gente que vem com sofrimento e traumas muito grandes, né? Variados, cada um tem a sua história e normalmente muito triste essa situação. Então a gente vai com muita cautela, com muito carinho, muito respeito em relação àquele sofrimento. Muitas pessoas morrem de medo, isso é muito comum. Dentista realmente, né, causa o pânico na gente, né? Em todo mundo. E aí o que nós fazemos, né? Nós tratamos desse paciente, além de todo esse cuidado, nós usamos medicamentos para ajudá-lo a enfrentar isso. Então hoje nós fazemos sedação. O paciente, nós usamos medicamento e o paciente é monitorado e ele relaxa. Então, na maioria das vezes, o nosso objetivo não é fazer o paciente dormir, não é uma anestesia geral, não é de forma nenhuma. Anestesia geral se faz em ambiente hospitalar. Sim. Tá? Mas isso ajuda muito o paciente a enfrentar, porque ele tem que enfrentar. E muitas vezes o paciente se deixou de lado por questões de ter que cuidar da família, né? Mas tem também a questão do medo, que sempre o afastou do dentista. E é por isso que muitas vezes ele está naquela situação. Então ele tem pânico. Então não adianta eu chegar, falar alguma coisa que ele não vai enfrentar. Mas a sedação, o medicamento, além de tirar a dor, relaxa e ele, quando ele vê, o tratamento já foi realizado. Já está sendo realizado. Né? E ele diz isso, eu nem vi nada. A maioria fala. Eu nem vi nada, eu não senti nada. Mas já acabou. Isso, assim, é um benefício que eu acho que é muito importante. Então, é bom a gente falar isso, tocar nesses pontos, porque as pessoas assistindo o podcast, elas vão ter essa informação, né? E eu tenho certeza que aqueles que estavam tipo assim, eu não vou não, vai ser doloroso e tal, não, eu já tenho medo de dentista. Essas pessoas vão ter mais tranquilidade para procurarem a clínica, né? E como que funciona? Eles vão chegar para vocês vão fazer uma avaliação, né? Sim, faz uma anamnese do paciente. Precisa de uma anamnese, a gente vai saber, né, tudo que a gente puder do paciente. Da saúde, né? A questão da saúde dele, a questão do uso de medicamentos, se ele usa remédio para dormir. Além disso, ele vai ser avaliado pelo cardiologista dele. Se não tem, a gente ajuda. Cirúrgico. A gente pede um cirúrgico. Né? Porque aí a gente consegue conduzir essa medicação de forma mais específica, né? De acordo com o que o médico vai sinalizando pra gente. E aí tem segurança. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pessoal,
parem com medo. Lá vocês vão chegar na clínica e vocês vão ser tão bem recebidos, vocês vão ser tão bem acolhidos que o medo vai ficar de lado. Sim. Você sabe, Leandro, que tem um paciente meu que, assim, avaliando, conversando e tudo, querendo saber, mas por que você não faz o tratamento? E ele resistindo ao planejamento que eu estava oferecendo para ele, que era os implantes, e ele acabou se abrindo, falando, doutora, a questão não é dinheiro. A questão é o meu medo. Quer dizer, isso depois de mais de 10 minutos de conversa, eu consegui pescar isso, tirar isso dele. Então, quer dizer, o que normalmente afasta as pessoas... É mais o medo do que até a condição Mas ele nem financeira. se dá conta disso. Eu lembrei aqui do Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele fala assim, o medo paralisa, né? E às vezes as pessoas estão paralisadas por conta disso. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: vão à clínica, façam a sua avaliação, tenham uma conversa com as doutoras que com certeza vão se sentir seguros para realizar seu procedimento. Isso. Tô correto? Isso aí. Tá, então agora vamos lá. Voltando lá a falar da minha história aí. O Leandro aqui, a dona Nilza, a mãe, foi lá na clínica, foi muito bem atendida. Eu sei a felicidade que ela ficou. Sei a felicidade que ela ficou quando ela tirou a dentadura. Eu não quero mais saber disso aqui, não. Quero colocar minha prótese protocolo fixa. E assim, ela se sente muito bem, sabe? Tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. É isso aí. E isso é saúde, né? Isso é saúde, exatamente. Aí a minha mãe falando comigo, ela falou assim, aí vamos voltar aí para as redes sociais, né? Porque, tem rede social, eu tenho rede social também. Gente, acompanha a rede social da gente. Eu acompanhando a situação da minha mãe e depois acompanhando a rede social da clínica lá de vocês. Aí eu fui ver lá a respeito da questão do sorriso. Eu vi uns postzinhos lá que me interessou. Eu fico, rapaz, mas que sorriso, a pessoa chegou aqui com um sorriso assim, agora tá assim. Como é que é possível e tal? Aí eu marquei uma primeira consulta, uma primeira avaliação, né? Aí você me explicou, doutora. Leandro, o sorriso, como é que você quer que seja o seu sorriso? A gente tem como ver isso daí? Você quer um sorriso mais sério? Quer um sorriso mais descontraído? Como que é? Na primeira, eu confesso que eu fui para poder ver, para sondar como é que era. Então, aproveitando aqui, explica pra gente, doutora Virgínia, as facetas. É faceta, é lente? Como é que a gente chama? É a mesma coisa. Uns falam facetas, outros falam lente, mas é a mesma coisa. A única diferença é que existe as lentes em resina e as lentes em cerâmica. O meu trabalho são as resinas. Por alguns motivos, umas vantagens que eu considero, né, por não ter que desgastar os dentes. Então, peraí, deixa eu te interromper. Claro. Muita gente que vem conversar comigo me pergunta isso, exatamente isso. Leandro, mas teve que desgastar seus dentes? A maioria dos pacientes chegam com essa queixa. Né? É reversível? E se eu quiser tirar? Aí vai estar com aquele dente pequenininho? Não. As lentes em resina não precisa disso, tá? Em alguns casos, bem indicados por uma estratégia, né? Que a gente fala que é um desgaste estratégico. Ou porque aquela pessoa tem um dente mais escurecido, por tratamento endodôntico, né? Fez um canal, aquele dente ficou escuro. Aí aquele dente, às vezes, a gente tem que desgastar um pouco. Mas a ideia, né, das lentes em resina é não desgastar nada. Preservar, ser... conservador, né? É a ideia das lentes em resina. E uma outra proposta também, que as lentes em resina, elas são feitas à mão livre, né? Na hora ali. E em apenas um dia, né? Trabalho de artista. É isso aí. Como eu disse lá no início... Volta a sua história. Olha só, volta a minha história. Resinas, as facetas ou lentes de cerâmica, quem faz é o laboratório. É o laboratório.
E com desgaste de dente, grande mesmo parte que das mínimo, vezes. mas tem que desgastar. Tem que desgastar. As lentes de resina, na maioria das vezes, não desgasta e é feito pelo profissional ali na hora. Na hora. Né? Eu costumo dizer que não é terapia, mas é terapêutico pra mim. Que a hora que eu tô ali, é como se... existe até um vídeo no Instagram, um áudiozinho que a pessoa... eu não sei falar, assim, lembrar direito. Mas que vai silenciando, sabe? Não sei se você já viu esse vídeo que tá rodando no Instagram. Quando eu tô ali, sabe? É como se eu esquecesse meus problemas, esquecesse meu... Enfim, é terapêutico pra mim, é o que eu gosto. Tô com a Cássia nas cirurgias, tô nas próteses sobre implante, mas o que eu amo fazer é as lentes. A gente tem que ter aquela coisa, aquela paixão, né? O que nos move também é a paixão, né? Pelo que a gente faz. Não que eu não goste, né? Claro, eu adoro, né, a outra parte clínica que eu tenho, né? Das próteses, das cirurgias, dos implantes, mas... mas que preenche o coração. É o que me realiza, né? Exatamente. Quando o paciente deita ali, algumas horinhas depois ele levanta e se olha no espelho e eu pude entregar o sorriso que ele quis, isso pra mim vale muito mais. Assim, a transformação que a gente consegue num tempo tão curto como esse é que mexe com a gente. Sim. É isso aí. Você vê que entra uma pessoa e sai outra. Como você está falando aí, quando você está ali naquele momento, gente, quando eu estou no consultório atendendo, nossa, para mim é maravilhoso. Assim, é onde eu me encontro. Tem dia que eu já saí 10 horas da noite da clínica. É feriado, sábado, domingo. Essa aqui me fez atender ela domingo. Passei o domingo inteiro. Uma parte fazendo a parte de cima e a parte de baixo. Você fez as duas. Então eu já tenho aqui, ó, 2 modelos. 2 modelos, exatamente. Leandro foi um paciente, né? Vamos voltar na sua história daqui a pouquinho de novo. E a Cássia, né? Olha só. Doutora, então vamos pensar nessa questão. Não, na maioria das vezes não existe necessidade de desgastar o dente. Quando vai desgastar o dente, é tipo assim, uma coisa mínima para ajustar alguma coisa, uma estratégia, um desgaste estratégico. Sim. Isso aí. Igual no meu caso, né? Quando eu cheguei... Vamos pôr sua foto aqui? Põe para o pessoal entender. Isso, Júnior. Põe a minha foto, por favor. Aí... Gente, eu tinha maior dificuldade para sorrir. Lembra, doutora? Leandro tinha um sorriso muito escondido, sim, né? Sim. Dentes muito pequenininhos. Muito pequenininho. Na verdade, os dois dentinhos os que dois do meio que aparecia mais. Dentes mais arredondados, isso traz uma ideia mais infantil. Exatamente. Né? Aquilo que a gente já conversou. E a proposta foi trazer dentes mais marcantes, né? Sim. A gente fala que é uma personalidade mais forte. Sim. Né? Principalmente porque você estava ingressando aí na profissão. Nutricionista clínico. Fazendo pós-graduação em nutrição esportiva e estética. Aí. Tinha que merecia um sorriso, né? Uma estética do sorriso aí. E também a nossa ideia foi clarear um pouquinho, mas sem trazer uma artificialidade no sorriso. Tocou num ponto muito importante também, que as pessoas ficam pensando assim, mas eu não quero ficar com aquele sorriso claro, branco, muito igual branco, um chiclete. Sim, exatamente. Então, conta pra gente, como é que funciona essa questão das cores? Eu costumo dizer que isso é muito individual. Né? O que é natural pra mim, o que é artificial pra você pode não ser pra mim. E a cor também tá muito ligada a isso, né? Porque ninguém naturalmente tem um dente branco. Isso não é natural. Mas é um sonho. A gente não pode discutir. Tem outras fotos, se puder a gente passando Coloca aqui. Pra gente outros exemplos de foto. Vou exemplificando, né? O Leandro, por exemplo, não quis clarear muito. Então, ele quis um sorriso mais natural, porém trazendo uma personalidade um pouco mais forte. Pode passar. Esse caso, ele tinha os dentes... Não sei se dá pra ver, se tá muito perto lá. Mas ele tinha espaço entre os dentes, ele tinha um sorriso um pouco desarmônico, né? Ele faltava um dente, tinha ausência de um dente.
as pontas dos dentes, né, não estavam certinhas, né? Estavam com os quebradinhos. E principalmente ele não gostava da cor. A maioria das pessoas vão pela cor. Não vou negar, não. E ele, por ser, né, com uma pele bem morena, o branco ainda destacou mais ainda. Mas era o que ele queria. Então, assim, eu sempre falo nas minhas redes sociais. A gente não pode usar as fotos de antes e depois, comparar os resultados, né? Porque isso é muito individual. Por isso que é tão importante a avaliação. Que é a hora que eu entendo. O que você quer? O que você quer mudar no seu sorriso? Né? Para eu entender qual é a cor que você deseja, qual o formato. A gente fala que isso é um visagismo, a gente entender. Você lembra na nossa primeira conversa que eu falei? Verdade. Aí eu fui perguntando, Leandro, como que é a sua vida, né? Você trabalha, aí você foi falando, eu tô formando, não sei o quê. Isso, né, tem bastante tempo já. E aí a gente vai entendendo qual a postura que a pessoa tá ali na hora, né? Ela tá num momento mais profissional, tô num momento mais... Enfim, a gente vai lendo a pessoa, né? Isso é visagismo na odontologia. Poxa. Eu aprendi isso num curso de pós-graduação de lente. E eu adorei, eu achei muito fantástico a gente ter esse visagismo dentro da nossa odontologia, né? A gente lê o paciente não só pelo sorriso. Então eu vejo você, sei que você está num momento profissional, eu já sei o formato de dente que vai ficar bom para você. Entendi. Né? Isso também nas próteses, né? A gente aplica esse conceito. A gente aplica esse conceito próteses. De visagismo, não só nas lentes, mas nas próteses. É muito engraçado, né? Isso é muito de olhar, né? A gente vai lidando com a pessoa. E aí a gente vai vendo que tem um formato de dente que fica mais bonito. Mais apropriado. Tem pessoas que têm o rosto mais oval, tem pessoas que têm o rosto mais quadrado. Então, a gente já sabe. E tem muito a ver com a personalidade daquela pessoa também. Sim. Sabe? É isso aí. Aí tem hora que você fala, já aconteceu, né, Virginia? A gente olhar para ela, falei, não é esse dente. É isso aí. Às vezes ali no momento de provar, né, no enceramento da prótese, a gente vê que aquele formato não tá legal. Mas se você me perguntar por que não tá legal, eu falo pra ela, eu não sei por que não tá legal. É um feeling, né? Não tá bonito. Não é isso que eu projetei, não é isso que a gente projetou para aquele paciente. E aí a gente pede pro paciente uma opinião, né? O que você acha? Não, eu acho melhor acompanhar o que vocês, né, idealizaram para mim. Mas a gente nunca finaliza sem o paciente aprovar de fato. No meu caso, né, eu comecei contigo, né, eu falei, eu não quero muito branco não, mas eu tô aberto a sugestão. E aí você me sugeriu, Leandro, vamos colocar BL... Foi a BL2. BL2. Mas a técnica que eu usei em você foi uma técnica de uma resina única, né? Hoje eu já tô numa outra técnica. Já tô na técnica de estratificação. Mas isso são termos técnicos, né? Então não ficou tão branco por isso, né? Como eu não usei muitas camadas, muitos tipos de resina, a gente não deixou muito branco. Sim. Né? E eu achei interessante, aqui no meu não tá mostrando, não. Coloca naquele outro, no anterior, Júnior, fazendo um favor. Mas no dele aqui, agora tá... Dá pra mostrar bastante aqui, né? A translucidez. Isso aí, essa pontinha ali, se a pessoa olhar, não parece que é lente. Né? Então, assim, tá muito natural que ficou, né? Eu hoje estive com esse paciente, como ele tá feliz. Ele falou pra mim hoje, doutora, foi o melhor investimento que eu fiz. Aí, olha só. Ele falou isso pra mim hoje. Agora, uma outra coisa, Virginia, sobre a resistência, as pessoas perguntam, vai durar? Muito isso. Eu sempre falo, cuidar das lentes como se fossem os seus dentes. Tá? Porque os nossos dentes, se a gente não cuidar, a gente pode perder, a gente pode quebrar, a gente pode desgastar por bruxismo, né? Que é uma coisa hoje atual. 99% das pessoas têm bruxismo. Ou consciente, ou inconsciente, mas tem. No meu caso... Bruxismo é aquele hábito que a pessoa tem de apertamento, de apertar apertar e ranger. Né? É muito comum. Então, a maioria das pessoas. Esse paciente, por exemplo, ele não tem. Né? Mas mesmo assim eu falei, vamos avaliar durante 1 mês, 2 meses. Tem 2 meses que a gente fez intacta. Entendeu? Então assim, eu oriento, né, os cuidados.
Eu Sim. sempre falo que existem hábitos que podem fazer com que essa resina dure menos. Por exemplo, se você abusar, né? Hábitos de roer unha, abrir embalagens, né, com dentes, são coisas que ruim. A gente pode evitar. Eu quero meus dentes tranquilinho, não quero nada disso. É isso que é cuidar, né? É o que eu falei também agora há pouco, que o paciente me falou. É um investimento, né? Sim. E cuidar da nossa saúde ou da nossa estética é um investimento. Eu me lembro que eu acompanhei pelo Instagram, tem no Instagram, né? Sim. A felicidade dele, ele chorou vídeo, no vídeo. Ele chorou. Então, assim... Ele tava assim, ele tremia quando ele pegou o espelho. Aí ele, ai meu Deus, ele chorava, secava o rosto, tremia, o espelho ficava assim, ó. Eu peguei, de vez em quando eu posto lá, né? Olha o sorrisão, né? Que eu tirei uma foto, olha o sorrisão, olha como é que eu estou hoje. Porque antes, cara, a minha esposa, ela brigava muito comigo. Você é muito sério. Não pode ser assim sério desse jeito, tem que sorrir mais. Pra você ver, o sorriso interferindo no comportamento. No comportamento, exatamente. Você não é uma pessoa séria. Mas você estava sendo uma pessoa séria naquele momento. Exatamente. Por estar inseguro. Inseguro, né? Com um sorriso. Sim, exatamente. Às vezes eu via as pessoas tirando foto e sorrindo e eu falei assim, pô, cara, meu sorriso não tá legal, não tá bacana. Então, assim, eu super indico vocês. Super indico mesmo. Mostra outros casos pra gente, ô Júnior. Esse caso, por exemplo, né? Esteticamente, ela já tinha um sorriso bonito, alinhado, né? Só que ela ainda queria uma cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Que as lentes proporcionam, né? A ideia ali foi aumentar um pouquinho, porque ela tinha os dentes pequenos. Porque aqui ela tá sorrindo, né? Não parece muito. Mas ela falando, a gente sentia falta de ver mais um pouquinho de dente. Sim. Então a ideia foi aumentar um pouquinho e também mudar a cor, né? Trazer uma cor mais clarinha, mas ao mesmo tempo natural, né? Mais outro. Esse caso. Ai, que lindo. Nossa, tem como... Não, pode ser assim mesmo. Esse caso, ele é um rapaz, ele é até amigo do meu marido. Ele, desde a infância, né? Ele já tinha um sorriso, assim, muito pequenininho. Os dentes miudinhos. Por tanto bruxismo. Olha como que desgastou. Aqui, né? Bem marcado. Muito desgastado. Então, assim, é um trabalho não só artístico, mas aqui também entrou um trabalho de função, né? A gente teve que ajustar também a mordida dele. Porque não adiantava chegar aqui só fazer um dente bonito, mas e aí? Ia quebrar muito fácil. Então, a gente teve que aumentar a mordida, né? Que é uma coisa que a gente chama de DVO, que ele perdeu. Essa altura, né? Por tanto desgaste, é igual uma pessoa que vai perdendo os dentes, né? Ela vai perdendo isso aqui. Você já viu pessoas que às vezes usam prótese ou às vezes não usam nada, tem a boca murchinha? Sim. Isso é essa perda distância vai diminuindo de DV. em função do desgaste. Isso aí. Entendi. Então vai ficando, né? Aqui, ó, vai diminuindo. Isso aí. A arcada vai se aproximando uma da outra. E aí a ideia dele, ele me procurou querendo fazer, né? Ele não era feliz com o sorriso. Aí uns profissionais indicavam gengivectomia, gengivoplastia, que era aquele aumento de dente cortando a gengiva. Isso. Aí eu falei pra ele, olha, vamos tentar só com as lentes. Sem cortar a gengiva, sem pensar nessa estética plástica, né? Do tecido ali. E aí pode ser que você nem pense depois em aumentar o dente. Hoje, quem olha o sorriso dele assim, precisa cortar a gengiva? Não. Não precisa. E ele, na hora que ele viu isso, ele falou, realmente, né? No meu tinha algo que me incomodava por causa do canal que eu fiz no dente, tava escurecido. Sim. E assim, eu olho hoje e falo assim, cara, nossa. Não tem mais aquele pretinho. Não tem mais, não. Não tem. É isso aí. É uma maravilha, né? Tem mais algum outro caso? Tem, né? Ele aqui, o antes e o depois. Olha só o sorrisão, gente. Olha só né? como que ele ficou até mais jovem, né? Sim, exatamente. Parecia o sorriso muito boquinha de miudinho criança. e com espaço, a gente fala que envelhece. Tocou num ponto aí que eu queria falar.
como é que é o nome? O Ronaldinho... Diastema. Diastema. É esse espaço entre os dentes. Então, eu tenho uma colega lá na igreja que ela é dentista também. Aham. E aí ela fez porque não tinha, fez de tudo para poder fechar e não conseguiu. E aí ela pegou e colocou a resina. A Cássia vai até saber explicar melhor, porque é a parte ortodôntica. Em alguns casos, mesmo com o uso do aparelho, tem espaços que não são possíveis fechar pelo engrenamento, né? Na verdade, da oclusão, da mordida. Existem algumas situações, mas o diastema, na maioria das vezes, ele tem recidiva. Você fecha e ele abre. E ele abre de novo. E a ciência não sabe muito bem, né? Ali parece que é uma memória. As fibras que mantêm o dente naquela posição é como se ela tivesse uma memória. Um registro de que, olha, vai voltar ao normal. Vão voltar. Mas é isso. Aí a gente fecha ortodonticamente. Eu sou ortodontista também. Trabalhei muitos anos aqui em Três. Aliás, grande parte das pessoas me conhece como ortodontista. Foi a primeira ortodontista de 3 dias. Ela não se exalta muito, não, mas eu vou exaltar ela. 30 anos. O quê? Quantos anos? Eu acho que quase 30 anos como ortodontista também, né? Enfim, e aí eu trabalhei muito com essa situação. Você fecha o espaço volta. E as resinas, então aí para a nosso favor, né? Sim. Resolve esse problema que a ortodontia não consegue resolver. Tem mais um outro caso? Eu acho que trouxe só... não, esse é aquele antes e depois de olha frente. Olha só, gente. Olha como que ele também tinha um aspecto mais de envelhecimento no rosto, né? Sim. E aí, só alguns exemplos, né, que a gente trouxe para o nosso bate-papo. E esse aqui é o nosso querido Leandro. Olha que diferença, como que a gente pôde alinhar. Quando eu falei sobre trazer uma personalidade mais forte, é a gente trazer dentes mais quadrados, né? Você vê que ele tinha dentes bem pequenininhos, só os dois do meio maior. Isso dá uma ideia de infantilidade, que é o que a gente estava falando, né? Sim. E é isso aí. Agora, doutor, minha mãe apareceu aí de novo. Filho, né? Uma com tratamento de prótese, protocolo, e eu com a questão das lentes. Eu posso falar que, assim, gente, que felicidade, sabe? Que felicidade. Então, assim, eu posso super indicar a vocês para que os pacientes, as pessoas que têm vontade, têm curiosidade, né? Que procurem a clínica, né? Para fazerem uma avaliação, para fazer um orçamento, né? Para escutarem, tirarem suas dúvidas. Eu acredito que aqui a gente pôde falar bastante. Tem tempo? Temos tempo ainda? Como que tá? 10 minutos. Mais 10 minutos? Então vamos embora. Vamos falar mais um pouquinho aí, ué. Principalmente, Leandro, as pessoas que têm medo, né? Sim. Isso é muito sério. Isso congela, impede que a pessoa dê o primeiro passo. Vá saber sobre as possibilidades, né, de reabilitação do sorriso dela, de transformação, né, da beleza dela, do sorriso dela, da vida dela. A autoestima vai mudar. Isso impede a pessoa. O medo é terrível. Sim. E hoje também a questão da prevenção, né? Isso eu vou considerar como antigamente, que era muito mais a odontologia curativa do que a odontologia preventiva. E isso evita tantos problemas, tantos traumas, né? Você às vezes resolveu um probleminha pequenininho, poxa, você evita um tratamento de canal, uma extração e até mesmo um implante. Exatamente. Né? Isso se aplica também às soluções para você chegar na prótese protocolo. Isso aí. Porque uma das coisas que as pessoas normalmente faz, né, elas demoram para tomar a decisão, e eu não sei se o pessoal sabe, não deve saber, quando a gente perde os dentes, a gente perde o osso que segurava o dente ali. Porque o organismo é assim, se não tem mais o dente, não tem função, o organismo vai eliminar aquele osso. Vai reabsorvendo, aquele osso vai
Aí o que acontece? Aí a pessoa chega no consultório depois de 30, 40 décadas, anos. 30, 40 anos sem dentes, Usando dentadura, já não tem mais osso na região. Então, quanto mais cedo procurar, mais melhor. fácil a solução. Mais fácil não a é solução. que é impossível, né? Hoje, com os implantes de zigomático de região, né, que é mais alta aqui, ó, a gente busca consegue, osso em regiões que não antes não havia solução. Isso aí. Então, hoje nós temos. E nós já temos esse diferencial aqui na nossa somos, clínica. Nós já estamos partindo para essas técnicas mais avançadas. Mais avançadas. Para dar condição das pessoas que não têm osso alveolar, o osso que normalmente todo mundo coloca os implantes, né? Há ainda uma solução para essas pessoas. Evitando, né, nessas enxertos, regiões. Né, Kátia? Evita enxerto, que é e evita um tratamento muito mais longo, porque o enxerto a gente tem que esperar muito tempo sem garantia que vai dar certo. Entendi. Né? Hoje mesmo nós fizemos, todo dia nós fazemos cirurgia, mas hoje especialmente o paciente não tinha osso, só tinha um pouquinho de osso aqui, não tinha mais nada aqui atrás, nada. Nós conseguimos colocar numa região de um osso que é chamado de zigomático, que faz com que a pessoa recupere a possibilidade de colocar, né, uma prótese e poder se livrar da dentadura, do rote, né? Sim. Mas a melhor solução é fazer o mais rápido possível. No osso que normalmente é fácil de colocar, é mais barato, né? Uma solução mais simples. Então, doutora, as pessoas precisam pensar dessa forma agora, né? Gente, procure o mais rápido possível, não deixe passar, porque deixando passar pode comprometer de uma maneira muito grave, né? E a gente pensando nessa questão aí, eu vejo assim, melhor coisa que tem é a gente estar com um profissional que a gente se sinta seguro, né? Eu acredito que as pessoas que estão assistindo o podcast aqui percebem essa segurança em vocês, né? Os profissionais, voltando a falar, os profissionais que eu trouxe aqui são profissionais que trazem essa segurança para os seus pacientes. Estão preocupados com o bem-estar do paciente, estão preocupados com os resultados, né, dos pacientes. A gente falou, a questão do dinheiro, né, vem depois, é consequência de um bom trabalho realizado, de um bom trabalho feito. E agora voltando lá na questão das próteses, preparação, tem alguma preparação? Como que funciona isso? Das lentes? Não, a preparação para o paciente, para ele poder fazer as lentes. Eu tô perguntando, mas eu já sei. Sim. Não, assim, normalmente eu dou opção. Você quer vir pra gente já fazer de uma vez só? Ou então, às vezes, né? Às vezes pela falta de tempo, a gente marca uma limpeza, né? Que foi, né? A gente faz uma limpeza antes. Aí eu dou uma olhada se precisa fazer algo, né? Antes da colocação das lentes. Às vezes a pessoa tá com uma cárie, tá com algum outro problema que impeça a gente fazer o procedimento de imediato. E aí a gente marca para fazer. Ou então a gente marca e resolve tudo de uma vez só. Na hora, né? No mesmo dia. E assim, eu posso falar da minha experiência, né? Você falou comigo assim, fala com a Joyce que vai demorar. Fica tranquila, vai demorar, mas vai tudo certo. Eu sempre falo que é uma média de tempo de procedimento de 3 a 4 horas. Pra pessoa ir tranquila para esse tempo. Às vezes acaba até menos. Né? Assim, gente, eu tenho a agradecer a vocês, né, de estarem aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho assim, fantástico o trabalho que vocês realizam, né? Assim, agradecer muito a presença de vocês aqui. Não vai ser a primeira, não vai ser a única vez. Vou convidá-las mais outras vezes, porque as pessoas vão falar assim, mas isso, às vezes vai ter aquele que vai ter uma duvidazinha, vai colocar lá no chat e escrever. Aí a gente volta para responder suas perguntas. Exatamente, isso aí. Gente, olha só, eu quero incentivar vocês a seguirem as redes sociais da doutora Cássia, da doutora Virgínia, né? E da Consult Odontologia. Agora, eu queria que vocês dessem a palavra final de consideração,
cada uma de vocês. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Pelo reconhecimento, né? De você chamar a gente aqui, né? É uma responsabilidade. Não tenho muito o que falar, é só agradecer mesmo. A possibilidade de estar aqui, né, Virginia? E mostrar um pouco do que a gente faz. E trazer informações, né? Porque muitas pessoas ainda têm dúvidas. Às vezes uma coisa simples e as pessoas, né? Hoje temos, graças a Deus, uma rede aí de comunicação que as pessoas têm acesso, né, a informações. Mas ainda assim tem gente que não conhece as soluções que a gente traz hoje. Sim, isso aí. Verdade. Ainda não conhece. A gente está sempre fazendo cursos, trazendo novidade, trazendo soluções para as pessoas que sofrem com uma dentadura. Sim. Gente, os profissionais que passaram por aqui são profissionais que procuram cada vez mais conhecimento, investem seu tempo para proporcionarem o melhor para os seus pacientes. Então, eu quero agradecer, finalizando agradecendo vocês mais uma vez. Muito obrigado a presença de vocês. Pessoal, que vocês possam buscar o tipo de profissional que realmente irá mudar a vida de vocês. Então, assim, eu vou pedir agora, Júnior, para você colocar a câmera aberta. Volta lá na câmera aberta para a gente finalizar aqui. Presta atenção nesses sorrisos que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Gente, um abraço. E até o próximo podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau.